Olá, boa noite. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou eu aqui, o Lucas, não precisa de apresentação, né? Na verdade, ele é o chefe. Que isso, o chefe da milícia é Jesus. Eu sou o entrevistador. Ele é o presbítero responsável pelo processo de discipulado, né? Então, significa que nós já fizemos um ciclo, né? É verdade. Isso. Com os discipuladores. Então, nós estamos aí iniciando um novo ciclo, né? Eu falo isso porque a primeira foi eu e ele, desse ano, né? E assim vai ser. Bem, quem sabe tem novidades aí, alguém se levanta, você que está aqui participando da Academia da Alma, né? Diga assim, puxa, sou membro da igreja, gostaria de participar. Amém. Gostaria de ser discipulador, vou procurar o Lucas aí, ó. Amém. Isso, só mandar mensagem direto para ele. Nós estamos falando sobre a busca por uma maravilhosa e boa vida. E a conversa de hoje, ela tem um tom o seguinte. Por vezes, Lucas, a impressão que dá é que essa maravilhosa e boa vida, ela está tão distante da minha realidade que eu não vou conseguir. Então, está muito longe, eu tenho que mudar muita coisa, então é muito esforço, talvez você já esteja cansado, talvez você esteja já desanimado, já tentou fazer isso, aquilo, e aí não conseguiu, mas eu te prometo que a palavra de hoje é para te encorajar de que essa busca pela maravilhosa boa vida é mais possível do que você imagina. Amém. E não sou eu que estou te garantindo isso não, é Jesus. Aí fica mais fácil, né? Ficou mais fácil agora. Não tem nenhuma fórmula mágica, é só para dizer assim, a palavra de Jesus, nesse texto que a gente vai ler, que já está aí, né, na legenda, no título do vídeo, diz claramente sobre isso. Nós vamos falar sobre a realidade do reino de Deus. Então, esse reino é que nos permite vislumbrar essa maravilhosa boa vida. Então, já te dei a resposta. O que a gente vai fazer aqui é tentar destrinchar isso para ficar mais claro para você. A gente espera que isso aconteça. É igual vídeo de receita, já tem os ingredientes, agora você espera para saber. Porque se você jogar um antes, bolota, sei lá, embola, não cresce. Eu nunca sei essas ordens, né? Mas... Então, Lucas 10, de 1 a 12. Lucas 10, de 1 a 12. Aqui é revista atualizada, né? Eu tô na revista. Eu vou ler na área. Bem, antes da leitura, eu vou fazer uma oração. Deus bendito, obrigado pela oportunidade que temos de ler Tua Palavra mais uma vez. Ela é preciosa, Pai. E nós pedimos que cada palavra entre no nosso coração, molde o nosso ser, nos dê esperança, gere em nós ânimo, disposição, traga para nós renovo, alegria, despertamento. Se há algo em nós que precisa ser mudado, que ela produza em nós arrependimento, conversão, mudança, tudo o que for necessário para que a gente experimente essa maravilhosa e boa vida que o Senhor promete. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a mim e ao Lucas de forma especial, para que da nossa boca saiam palavras que agradem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o texto diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus.
Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou os pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Muito bem, né? Que o Senhor nos abençoe. Eu gosto muito desse texto de Lucas 10, porque a gente aqui antes dos bastidores estava falando da aula no seminário, e é nesse texto aqui que a gente tem a palavra que dá origem àquilo que a gente conhece como missão, que é a palavra enviar, é o apostelo, daí apóstolos. Apóstolo é aquele que foi enviado, né? Então, nós aqui temos 70 apóstolos, né? 70 a 72, não tem 70 a 72, dependendo da versão, apóstolos, né? E eu falo apóstolo entre aspas porque a gente chama de apóstolos 12. Mas apóstolo também é aquele que foi enviado. E aí eles estão num processo formativo. O que eu chamo do processo formativo? Jesus está ali ensinando. Jesus nunca pregou para os seus discípulos. Isso é uma coisa importante da gente perceber, né? Jesus ensinou. Porque ensinar tem esse processo mesmo de ouvir, de responder perguntas, de interação. A pregação, ela é eu falo, você escuta, né? Só, é um movimento unilateral. Só que, de repente, nesse processo de formação, que eles estão ali ouvindo coisas maravilhosas sobre o reino, Jesus tem palavras assim fantásticas. O próprio texto bíblico diz que todo mundo ficava maravilhado porque ele ensina como alguém que tinha autoridade, né? Ensinava como alguém que tem autoridade. Botei os verbos no tempo errado. Todo mundo apaixonado e de repente Jesus fala assim, olha, vocês agora vão ir. Trabalho prático. Trabalho de casa. Trabalho de casa agora vocês vão aí. Trabalho em grupo? Não, trabalho em grupo não. Em dupla, em dupla. Não, porque eu tenho trauma de trabalho em grupo. Rapaz, você queria me fazer sofrer na escola quando a professora dizia assim, ó, vamos fazer trabalho em grupo. Não, em grupo não, professora. Em grupo não. Eu sempre preferi prova também. Porque eu sempre caía no grupo de quem não queria nada, cara. Eu tenho trauma com isso. Vamos tratar isso em terapia. O Lucas é psicólogo. Então, vamos às perguntas, né, a partir disso. Quando a gente olha para esse contexto, eu estou falando do processo formativo, significa que na cabeça dos discípulos, aí é uma dedução minha, mas não é uma dedução difícil de entender, esses discípulos não se viam como prontos. Né? Eles não tinham concluído o curso, não tinham recebido o diploma do Rabi. Jesus era para eles Rabi, e muitas vezes os discípulos se dirigiram a Jesus assim, né? Rabi, Rabi, de mestre. Então, Jesus estava ensinando e eles agora tinham essa questão prática. Eles não tinham recebido ainda a aprovação, a graduação, e eles tinham se tornado mestres para serem independentes. Eles ainda eram talmidins, né? Eles ainda eram aqueles que andavam atrás da poeira do mestre. Quando Jesus os manda, e nessa perspectiva, eles ainda não concluíram um curso de formação, fica clara essa ideia de ir sem estar pronto. Eu queria falar sobre essa relação com o discipulado para você. Às vezes a gente tem essa crise, né, de eu ainda não posso fazer porque não me sinto pronto. E a pergunta que eu sempre me faço é: quando é que a gente está pronto? Eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre esses aspectos de forma geral. Eu sempre fico pensando nisso, né? Acho que uma das coisas que mais me encanta no texto bíblico, assim, no Evangelho em específico, tem duas expressões que eu acho muito legal, que é dos irmãos. Eu sempre confundo o nome dos irmãos, mas é o Vem e Vê. Não, o do André. Simão e André, Tiago e João. Então é Simão pro André, não é? É o debaixo da figueira? Ah, não, Felipe e Natanael. Felipe e Natanael, isso, Natanael. É isso. Então eu me confundi mesmo. Que é o Vem e Vê. Isso pra mim é muito impressionante. E o outro é do Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Que o pai fala. E eu acho que essa questão do não estar preparado ou não se ver preparado, principalmente, claro, acho que para muitos crentes, mas principalmente para os discipuladores, existe isso muito, né? Eu não vou
iniciar a minha caminhada como discipulador porque eu ainda não estou preparado, não estou pronto. E aí, é aí que me marca essas duas expressões, né? Vem e vê, assume o compromisso e deixa Deus te moldar no caminho, mas também peça, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, porque eu olho para mim e eu vejo quando estou pronto. Quando, na verdade, a força, o motivo, o poder está em obedecer ao Senhor, está no Senhor, né? Não está em mim, não está na minha capacidade, não está na minha teologia. Na verdade, muitas vezes o meu conhecimento pode até me atrapalhar de entrar em contato com a realidade e o sofrimento da pessoa que está ali na minha frente para ser cuidada, para ser discipulada, né? Às vezes o que a gente mais precisa é a sensibilidade do que o conhecimento. Então, a gente costuma se sentir despreparado principalmente pelo conhecimento, né? Eu não terminei meu curso, igual você falou, que é o caso deles, né? Não, mas o senhor está vivo ainda, não tinha terminado. E tinha bem mais coisa para aprender. Eles naquela hora nem sabiam que ele ia morrer. Né? Mas assim, faz parte do ser formado o colocar a mão na massa, o assumir o compromisso, o pegar uma pessoa para assumir, eu vou ser o pai na fé dessa pessoa, eu vou ser a mãe na fé dessa pessoa, eu vou cuidar. Então, eu acho que muitas vezes o medo principal é o despreparo. Mas existem outras barreiras também. Às vezes tem gente, por exemplo, que... o impeditivo que a pessoa diz é a família, né? Assim, poxa, minha esposa não está caminhando junto, meu marido não está caminhando junto, como é que eu vou assumir esse compromisso? Quando, na verdade, se você é crente, existe um compromisso intrínseco de obedecer ao Senhor e fazer o que Ele manda. E as demais coisas vão sendo acrescentadas, né? Isso também precisa ser parte do me ajuda na minha falta de fé, talvez. Né? Senhor, muda minha família, mas eu vou te obedecer e ir até o outro, né? Entendi. A sua fala despertou aqui um negócio, uma questão mesmo que eu achei que é muito importante. A gente falou do não estar pronto do processo formativo, mas quando você falou, eu falei assim, caramba, mas a gente corre um risco também, né? De alguém que está ouvindo dizer assim, então eu vou, eu estou pronto. Da autoindicação sem a aprovação de alguém. Entendi. Porque aqui no texto tem uma coisa bem interessante, é que eles poderiam não se achar prontos, mas Jesus disse... O mestre estava mandando. Vai. Então é nesse sentido que eu estou dizendo, né? Então, você concorda que tem um lado que a gente, mesmo alguém dizendo, vai, tem a pessoa diz, não quero, não me sinto pronto, mas também tem o risco daquele que tem uma autoimagem muito acima do padrão, que ele se acha pronto o tempo todo em qualquer situação e ele não está. Pode ser ele ou ela, né? Então, essa pessoa vem e diz assim, eu quero, mas aí alguém que está acima diz, não, você não está pronto. Então, você acha que esse papel da aprovação é importante? No nosso caso, seria quem? Quem faz isso? Seria o mentor que vai estar auxiliando, claro, sempre o Senhor Jesus, né, o discernimento da pessoa. Mas eu ia falar isso, eu ia complementar com isso, né? A pessoa que está mentoreando esse discipulador, porque existe essa necessidade de, se eu vou cuidar do outro, eu assumo que eu preciso ser cuidado. Não é nem alguém que está acima, está do lado. E que a pessoa diz assim, acho que você não está pronto ainda, acho que você ainda precisa resolver algumas coisas, tem pecados que precisam ser deixados, né? E esse mentor vai ser a pessoa que você realmente vai confessar, você vai caminhar junto, você tem essa confiança e você tem a segurança nele de que ele tem o discernimento do Senhor para cuidar de você. Você se colocou nessa posição de ser cuidado, entendendo que essa pessoa tem sabedoria para compartilhar com você. Então, é óbvio, né? Vem do discernimento do Espírito, vem de ouvir o chamado do Senhor, mas também de estar atento a quem está ao nosso redor, entendendo que o Senhor também utiliza essas pessoas, né? E a outra coisa assim, eu falo agora olhando para mim. Por mais que você tenha tido uma formação específica, não é isso que te dá um carimbo de eu estou pronto. Porque é desafiador. Quando nós começamos aqui na Igreja do Processo Discipulado, eu li e ouvi sobre, mas na prática eu nunca tinha vivido isso. Então, quando a gente apresentou o projeto para a igreja, todo mundo tinha um monte de perguntas, inclusive eu. E eu fui sempre sincero e dizer assim, não sei.
a gente vai ter que resolver na caminhada, né? Então, não tem como. Então, não fica achando que, eu concluí o discipulado, li o James Bryan Smith, os 3 livrinhos. Agora sei de tudo. Agora eu mando bem no processo de discipulado. Até irmãos que chegam de outras comunidades e entram na nossa igreja, eles têm que ler os livros. Um deles me perguntou, pastor, mas por que eu tenho que ler? Se eu já sou crente. É porque essa ideia de isso é um processo contínuo de aprendizado. De cuidar do outro e repassar para o outro o que está sendo difundido na comunidade, né? Muito bem. Mas assim, então, no processo formativo, Jesus nos manda para o meio do caminho, e aí você diz, ele mandou, então tranquilo. Aí vem o versículo 3, eu amo Jesus, porque ele é sincero. Radical. E ele diz, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Rapaz, eu vim pensando assim, Jesus podia ter amenizado, né? Vocês vão passar por dificuldades, vai ser um processo difícil. Mas ele disse, eu mando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Isso nos dá a noção de quilos. O que Jesus está nos advertindo com relação a essa busca pela maravilhosa e boa vida? Porque a ideia que tem é que tem um mundo sedento querendo essa maravilhosa e boa vida. Mas não parece ser isso. Com esse texto não é. Eu sempre, quando eu leio esse texto, eu também conecto com o No Mundo Tereis Aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né, que Jesus fala. E a ideia é exatamente essa. No processo, você vai correr risco, ou pode ter. Tem gente que, assim, passa tranquilo, mas o padrão é esperar a adversidade. E a gente precisa estar ciente disso, a gente não pode se enganar. Inclusive, no treinamento de discipuladores, eu coloco, assim, a ideia do discipulado não é só compartilhar o evangelho, cuidar do outro, não, é ensinar para o outro e você assumir que uma coisa é certa, você vai sofrer pelo evangelho. Você precisa entender que parte da caminhada é sim sofrer, é sim chorar com os que choram, se compadecer, isso traz sofrimento. Mas só na perspectiva, assim, a melhor das hipóteses. A pior é realmente morrer, sofrer, sentir dor, ser rejeitado, que é isso que o texto está falando, né? Quando Jesus fala no meio de lobos, ele está falando mais nessa... Nós vamos como um pedaço de carne. É o sofrer hostil. Tem alguém que está ativamente querendo te tragar, né? E aí, eu penso assim, a carne milita contra o espírito, né? Então, só isso, aqueles que vivem pensando nas coisas do alto, já precisam estar atentos quando eles vão ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, se eu faço parte do espírito e em mim, que estou olhando para o alto, já existe essa carne lutando contra o espírito para fazer ou não fazer as coisas de Deus, imagina no mundo que jaz no maligno e das pessoas que estão mortas mesmo, seus pecados e delitos. Então, é de se esperar a rejeição, é de se esperar uma tentativa de destruição daquilo que vem da mensagem do Evangelho, uma recusa, uma rejeição, e aí muitas vezes essa rejeição não vem só pela sua mensagem, vem sobre você, né? Sim, não, você não vai falar aqui, cala a boca, você não bebe, você não faz parte de nós. E isso é doloroso às vezes, porque esse não faz parte de nós são pessoas que às vezes você ama. E talvez eles tenham o tato ou a educação para não te rejeitar de forma brusca, mas talvez te rejeitem de forma silenciosa. E aí você percebe que é por causa do evangelho, é por causa da mensagem. Então você está sofrendo. Claro que na época existia morte mesmo e perseguição, mas eu enxergo um pouco disso hoje, sabe? Essas perspectivas sobre o cristão que deseja viver a maravilhosa boa vida e está buscando viver o evangelho. Eu enxergo assim essa rejeição, os lobos, né? Ele vai encontrar dificuldade, porque ele vai lutar contra um sistema que é corrupto, né? Outro dia eu recebi uma ligação de um amigo e ele falava sobre isso, né? Que no trabalho dele, uma coisa que sempre aconteceu, mas que agora estava incomodando profundamente por causa da caminhada que ele estava fazendo com Jesus. Ele falou assim, cara, assinar documentos de coisas que eu não fiz. E ele me perguntou, o que eu faço? Eu falei, você precisa escolher a quem você vai servir.
essa perspectiva da conversão é muito interessante, que a pessoa não mudou nada do lado de fora, mas o espírito incomoda que existe algo contrário. Mudou dentro. Mudou dentro, E aí, falei, cara, não tem jeito. Você está entendendo de Deus o que tem que fazer? Assim, tô. Então diga, não faço mais. Agora, você tem que chegar em casa e falar com a sua esposa, corre o risco de você mandar embora. Talvez a sua mulher diga, por que você não assina? Que besteira. Volta lá. Então, você vai ter outro problema dentro de casa. Agora, você tem que ter a consciência de que você quer agradar a Deus. Então, para mim, isso é o enviar como meio de lobos. Porque é a perspectiva mesmo, o mundo vai te engolir. Se você não se posicionar, esse mundo vai te engolir com seus valores, com seus princípios. Então, a gente precisa se posicionar. Isso é interessante, você falou, vai te engolir com seus valores e princípios. E aí talvez a pessoa que não está atenta ao Espírito fale assim, mas eu não estou sofrendo nada, está tudo confortável na verdade, enquanto eu sou engolido. É exatamente assim que ele te mata. É exatamente assim, né? É assim você está sofrendo se você já está fazendo parte. Se você está atento, se você é ovelha, porque essa é a diferença. Eu mando como ovelha. Se você não é ovelha, você não sofre. Se você vai como ovelha, você enxerga e sofre, né? Porque assim... Esse fato de ser engolido e você nem perceber que está, às vezes no jiu-jitsu acontece isso com estrangulamento. Porque as pessoas têm uma ideia de que vai quebrar o pescoço. Não, existem golpes que você apenas interrompe a circulação de sangue. Então, por que a pessoa apaga? Porque ela ficou sem oxigênio no cérebro. Caramba, então, não é pela brutalidade. Às vezes você faz e a pessoa nem está percebendo, né? Às vezes você fala assim, cara, você me pegou por onde? A pessoa nem viu, mas você está assim, tô apagando. E aí ele bate. Então essa é a ideia de ser engolido. Você às vezes acha que vai ter que enfrentar alguém armado, mas não, isso é fantasioso, né? Isso é da nossa mente. O que Jesus está falando aqui é uma metáfora mesmo. E a gente precisa entender. Bem, até agora a gente não falou nada como conseguir, né? A gente falou, você vai ter que ir, você acha que não está pronto. Se você chegou até aqui, já... Persevere. Aí agora a gente está falando que você vai com uma ovelha para o meio de lobo, piora mais um pouquinho, para depois melhorar. Então vamos piorar um pouquinho mais. Aí Jesus continua. Não levem bolso, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeje do caminho. Você sabia que essa parte aqui, um parênteses, a gente faz retiro de silêncio na igreja? E aí a gente faz a caminhada na rua e aí a pessoa passa e a gente não fala com ela, né? E aí outras pessoas, até o Ismael falou assim, pastor, vamos fazer uma camisa, estou em silêncio, não posso falar. Eu falei, não, cara, só passa. Tem uma ordem de Jesus para isso. Nem saudeje ninguém pelo... A pessoa, bom dia. Aí o pessoal passa crente mal educado. Mas eu quero me deter na primeira parte, né? Eu não levei bolsa, nem alforje, nem sandálias. Existem coisas que eu vejo assim, Lucas, e é sobre isso que eu queria que você respondesse, que não é a teoria que forma a gente, mas a prática, né? E eu lembro de Pedro, que na cabeça dele ele tinha convicção de que nunca ia negar Jesus, mas quando isso foi para o campo prático, ele percebeu e que negou. E como é que a gente faz essa relação na caminhada do discipulado, né? Existem lições mesmo que a gente só aprende na prática. Eu tenho que dar minha cara a tapa, né? Uma expressão para eu crescer em algumas áreas do discipulado. Tem, se eu não me engano, o último capítulo do Maravilhoso Bom Deus, acho que é esse, que é como fazer picles. Eu acho que é esse. Que ele vai falar algo sobre isso, eu tenho essa impressão, né? Que tem coisa que mesmo que eu me esforce, só muda com o tempo. Algumas não. Maturidade é uma coisa que é só com o tempo, através de muitas experiências práticas. Mas só ficar velho não traz maturidade. Isso. Você não analisa a maturidade só pelo tempo ou diretamente como um fator. Não. Ela depende de um conjunto de coisas e do tempo. Mas tem muitas coisas na caminhada que são assim. O nosso amadurecimento, o nosso cuidar de forma diligente, ele precisa do experimento real, do chorar com os que choram, que eu citei antes. Então, talvez, assim, a pessoa pode assumir o discipulado
Acho que isso também fala no treinamento do discipulado. A pessoa pode assumir o cuidado com outra pessoa e ela não tem o dom de mestre, mas ela tem o dom de misericórdia. Ela não tem o dom de profecia, mas ela tem o dom de pastoreio. Então, tem coisas que vão se revelando na medida que eu me relaciono com os outros, e talvez eu não seja um mestre muito bom quando eu vou pegar o livro e vou ler com o outro, mas na hora que o outro falar da dor dele, o meu pastoreio se revela, a minha misericórdia se revela. E aí a pessoa fala assim, fulano é um discipulador maravilhoso. Como assim? Eu soube que ele nem lê direito, não tem dificuldade, tropeça nas palavras. Não, mas ele me acolhe. Assim, eu me sinto amado por Jesus. Quando ele me ouve, quando ela me ouve, quando ela fala uma palavra que eu penso assim, que isso? É uma fala do Senhor, do Espírito. Tem coisas que a gente precisa realmente viver no 1 a 1, na mesa. O Ismael tem usado essa expressão e tem alguns pastores da atualidade que falam isso, né? Na mesa. Tem coisa que só surge aqui, só surge na conversa, só surge no relacionamento, e eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Se eu fosse parar para dizer, eu acho que seria isso. De forma prática, assim, os dons se revelam muito no momento do... para além do treinar, para além, no fazer. Os dons se revelam muito no fazer, a misericórdia se revela muito no fazer. Talvez você já tenha tido contato com uma pessoa que, quando ela falou, a forma que ela falou, olha que doideira, né? A doçura dela fez você ser impactado pelo Espírito Santo de uma forma muito diferente. Ou a firmeza dela, a segurança, abandona esse pecado agora. E você falou, é o Senhor falando comigo, eu entendi. A pessoa foi usada por Deus. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Não sei se eu fugi da... Não, acho que tem relação mesmo. A questão é que... Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? É que, como lá na primeira questão, né, a gente acha que está pronto, às vezes a gente acha que a nossa caminhada, eu vou só ensinar para o outro no processo discipulado, né? Então, é como se eu me fechasse para o processo de aprendizagem. É só eu estou passando para o outro, não o outro... Isso. É uma coisa que eu, por exemplo, como pastor, sempre penso quando subo ao púlpito. Eu não estou aqui para ensinar. Isso não é papel do Fábio, isso é papel do Espírito. Eu estou aqui para aprender. Então, enquanto eu falo, eu também aprendo. Enquanto eu exorto, eu também sou exortado. Enquanto eu animo, eu também sou animado. Enquanto eu choro, né, outros também estão chorando. Então, esse é um processo de aprendizado contínuo. Porque, às vezes, a gente fica preocupado só de concluir o processo, aquela pessoa professou a fé, aquela pessoa foi recebida na igreja, concluir. Não, aquilo é só o início de uma caminhada que é muito grande, que agora nós vamos fazer juntos. Mas é aquela música do Estevão Queiroga, não sei se você conhece, eu não sei o título da música, mas que ele fala do caminhante, e aí do caminhante ele diz assim, muitas vezes a nossa preocupação enquanto caminhantes é chegarmos no destino, mas o que mais importa não é a chegada, mas o durante. Então, eu conheço ele, não lembro dessa música. Depois você ouve. É uma música assim, triste, melodia triste, mas é bem reflexiva, porque aponta para isso, né? De eu aprendo. Por exemplo, por que esse versículo fala para mim de aprendizado? Eu jamais sairei de casa sem bolsa. Entendeu? Sem um cartão de crédito extra, porque se aquele primeiro falhar, aquele segundo tem opção. Viagem internacional, você tem que ter um dinheiro em papel, e se o cartão não funciona, se a máquina não aceita, se você não acha onde sacar, caramba, e aí Jesus diz assim, não leva nada, não leva nada. Eu disse, não, Senhor, mas eu preciso levar, assim, o Senhor não me conhece, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Mas Jesus está dizendo, não, é para aprender mesmo. Isso aí você vai aprender na prática. Isso significa que as dificuldades, o sentir o bafo do leão, né, rugindo aí perto da gente, também faz parte desse processo de aprendizagem. Então, as dificuldades, elas estão
nos forjando, nos moldando, assim como as alegrias também. Mas é de valorizar a caminhada que a gente tem de hoje eu não estou bem. Valorize isso, né? De aprender a se sentir. Você nunca sentiu melancolia? Eu estou vendo aí anunciar na televisão Divertidamente 2, aquele filme de criança. Você já viu o anúncio? Eu vi um trailer, eu acho, que vai lançar. E tem vários desdobramentos agora. Então, aí aparece um bonequinho novo, né? Então, a menina está jogando hóquei, aí tem lá, que é como se fosse dentro da cabeça dela, né? Pra quem não aí, sabe, né? Tem a alegria, tem a tristeza, vai lá, tristeza. Aí vem o nojo, a raiva e tal, medo, eu acho. o medo. Aí, de repente, aparece uma com cara de maluca, laranja, e pergunta, onde eu coloco minhas malas? Aí, mas quem é você? Aí diz, ansiedade. Assim, o fato dela ter saído da infância para a adolescência surgiu agora algo que ela tem que lidar, a ansiedade. Na prática. Não teve... Não teve preparo, não teve aviso. Na aula da escola dominical, a gente não dá aula sobre ansiedade para as crianças. Porque isso não é comum deles, eles vão ter que aprender isso quando sentirem pela primeira vez. Então é da gente valorizar. Essa era a perspectiva que você respondeu. Bem, nessa caminhada por uma maravilhosa boa vida, agora começa o up agora, subir. Dá logo o like aí, já aproveita. Isso, ele diz assim, ó, curai os enfermos, que nela houver. Então, eu quero começar por aí. Curai os enfermos, que nela houver. A palavra de Jesus aqui é de extrema autoridade, né? Para os 70. Eu nem vou discutir sobre a atualidade dos dons, porque isso é outra discussão aí, né? Conversa para outro ambiente. Não fujo disso, eu tenho minha opinião bem concreta sobre isso. Mas a perspectiva é que está sendo aberta para esses discípulos experimentar algo que eles nunca experimentaram. Aí está o up. Então, ó, eles iam sair, não estavam prontos. Iam como ovelhas para os lobos. Não podiam levar nada, testando ansiedade. Mas eles agora receberam poderes que nem imaginavam ter. A palavra de Jesus é: curai os enfermos que nela houver. Não é curai, eu vou falar no seu ouvido quem você deve curar. Não é quem você encontrar doente, cure. Como é que você ouve essa palavra assim de Jesus para os discípulos? Cara, engraçado. Eu fico pensando que a impressão que eu tenho é que eu ia sair que nem doido, assim, caçando. Não é possível que quem orar... Não tem como. Maravilhado é uma expressão melhor. Doido, maravilhado. E é difícil porque, ao mesmo tempo, assim, para nós, ele também diz, toda a autoridade me foi dada, vão e façam discípulos. Eu acho que é um peso bem parecido e muitas vezes a gente hesita, né? A gente fica com medo, a gente... Mas acho que de cara, assim, vai ficar maravilhado e buscando. E o pior é que Jesus não deu nenhuma fórmula mágica, né? Dizer assim... Está curado em nome de Jesus. Eu falo em nome de Jesus, eu falo Jesus mandou. Ou eu digo só levanta, ou eu digo só abre os olhos. É para lavar, não é para lavar, é para cuspir no lodo. Ele fez de várias formas, né? É para cuspir na terra e fazer lodo. Como é que a gente faz? Eu deito em cima. Ah, não, quem deita em cima é Elias? Não, Jesus também faz. Ele fica do lado da cama, né? Quando o menino morre lá. Não, Jesus fica do lado da cama da menina, eu acho. Thalita Cumi, né? Mas eles viram várias formas, essa é a questão que você está falando, né? Isso. Jesus fez de várias formas diferentes e agora, assim, é sério mesmo? Eu posso fazer? Eu acho que essa é a ideia do discipulado. Jesus fez de várias formas diferentes, visíveis. Então, os discípulos têm essa perspectiva de tudo isso que ele fez. Um ele cuspiu, o outro ele ficou do lado, o outro ele falou, o outro ele mandou. Mandou se lavar. Lázaro, vem, mandar. Como a gente faz? Agora é comigo. Acho que você tem liberdade para isso. Isso eu acho muito bacana, Jesus, né? Você tem autoridade, vai lá, você tem liberdade para... Tanto eu não lembro se é em Lucas, eu acho que não. Acho que é depois. Depois não, acho que é em outro. Que eles voltam extremamente assim. A gente mandou o demônio, acho que é nesse texto, né? Só que acho que não é em Lucas. Não. Não, é assim, 17, por aí, lá pelo 17.
É isso aí, o regresso de 70. Isso. Maravilhados, tal. E eles voltam assim, possuídos de alegria. Até, o Senhor falou de cura, mas até os demônios se submeteram. Olha que experiência impressionante, né? Estavam curando todo mundo, alguém trouxe os endemoniados também. Assim, caramba, e agora? Isso aí a gente tem poder ou não tem? Inova para ele no sentido de, Jesus mandou curar, agora demônio eu só vi saindo com ele, assim, e com autoridade também, igual a gente citou a autoridade antes, né? Será que a gente consegue? E aí tem outro texto também que vai falar que o pai, eu acho que é o pai, que leva primeiro nos discípulos, eles tentam e não conseguem, não sei se é depois disso, mas tem essa perspectiva de empolgação quando eles retornam. Isso. E Jesus fala assim, vocês estão se empolgando pela coisa assim, tá meio deturpado isso aí. Vocês não podem se maravilhar com o processo, vocês têm que se maravilhar comigo, que eu acho que é uma coisa muito importante no discipulado. Você usou uma expressão uma vez na mentoria que me marcou no ano passado, que é o queimar de amor e o empolgar os outros para queimarem junto. E eu bem penso nisso com Jesus falando isso. Poxa, vocês estão felizes por isso? Vocês tinham que estar felizes porque quem mandou foi Jesus. Assim, a minha empolgação eu tenho contato com Jesus e Jesus me mandou aqui. Essa cidade não está mais na destruição, porque o reino de Deus chegou. Eu acho que essa é a perspectiva que eu fico, assim. E essa é a conclusão de que, por que tudo isso aconteceu? Então, se você entender, você vai perceber que, na verdade, não tem nada de negativo aqui, é tudo positivo. Quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, nesse mesmo versículo, né? Curar os enfermos, e diz que o reino de Deus está próximo, a palavra aqui próximo significa que ele já chegou, ele está perto de você. É só a gente entender quando Jesus fala de ame o seu próximo. Não é o outro, né? É quem está perto. Então o reino de Deus está próximo, ele está aqui, ele já chegou. Então quando Jesus diz que o reino chegou, olha o que ele diz. Você pode ir mesmo quando você acha que não está pronto. Você pode enfrentar até mesmo os inimigos que te dão medo, das ovelhas diante dos lobos. Você pode abandonar toda a ansiedade, e a prova disso é que você vai ir sem nada, porque o reino de Deus está próximo. Dá um amém aí. E você vai curar e expulsar demônios, né? Curar pessoas, expulsar demônios, porque o reino de Deus chegou. E a questão é essa. Você acha que nessa busca pela maravilhosa e boa vida, nós como crentes nos apropriamos dessa ideia de o reino de Deus está entre nós? Acho que muitas vezes não. Bem, como crentes, sim, em resumo, sim. Mas muitas vezes entre nós, talvez seja um sim mais teológico do que prático. E aí eu gosto da frase do Wesley, assim, não, mas teologia é prática também. Deveria ser prática. Deveria. O que eu entendo do reino de Deus deveria se manifestar na minha prática. Você sabia que tanto não é que hoje, na ramo da teologia, criou-se uma linha chamada teologia prática? Sério? Sério. É porque tá tão teórico que precisou ramificar assim, não, gente. Vamos puxar isso daqui. Criou o ramo da teologia prática. Caramba. Qual é a teologia prática? A teologia bíblica. Não é a teologia sistemática, porque ela é, de fato, acadêmica, fechadinha. Para explicar as coisas. Isso, para explicar as coisas. E aí tem a prática, né? Aqui é a bíblica, a pastoral, que são os outros ramos de teologia. E a gente precisa se apropriar disso. Assim, o Senhor disse que o reino de Deus chegou. E aí isso é muito interessante, porque as palavras não são usadas à toa. Isso é muito legal no Evangelho, isso é muito legal em Jesus, na Bíblia. Assim, o reino tem um rei, quem manda é Jesus. E aí lá ele diz, toda a autoridade me foi dada. Por isso quando ele diz vão, não é uma ideia para os discípulos. Acho que eu estou falando muito alto, né? Não, eu fico empolgado. Não é uma ideia para os discípulos, é uma missão mesmo. É para obedecer um rei que está enviando vocês. E ele envia com toda a autoridade. Por isso que ele diz antes, toda a autoridade me foi dada. Então, às vezes, na nossa teoria, é tranquilo que o reino de Deus está aqui, né? E eu estou vindo na igreja, e eu vejo meus irmãos, existe o reino visível, existe o reino invisível, que eu sei que tem gente em outras igrejas, existe a igreja perseguida, que eu quase não tenho contato. Não, mas o reino de Deus está aqui. Mas existe o reino de Deus, e é isso que a gente precisa se atentar, do como que eu vou perdoar meu vizinho. O reino de Deus chegou, eu tenho poder para isso, o Senhor me deu poder para isso.
como que eu vou pregar o evangelho para a pessoa que me perturba ou para a pessoa que eu amo, mas está distante, eu tenho vergonha. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, é a hora. Está perto e já chegou e é agora que eu tenho que fazer. Está aqui entre nós. Está aqui entre nós. E, na verdade, eu sou o emissário desse reino, eu sou um... Qual é a palavra? Embaixador. Então, assim, onde eu coloco o pé, minha mãe pregou isso uma vez também em algum lugar, onde eu coloco o pé, ali é uma embaixada do reino. E se eu prego, se eu aumento a quantidade de pessoas que fazem parte desse reino, o reino está se expandindo cada vez mais, então está alcançando mais pessoas, né? Mas para isso é necessário a prática. É necessário entender que o reino chegou, mas ele não chegou para eu ficar sentado no banco, ele não chegou para eu educar meus filhos na legislação desse reino, ou não só isso, né? Ele chegou para eu amar e falar para todo mundo como esse rei é maravilhoso, e eu vou demonstrar isso com a minha vida, vindo para a igreja, ou um dos quartéis generais, mas indo ao mundo para produzir outros soldados através da mensagem do evangelho, né? Então, a gente deixou para os 45 do segundo tempo para dizer para você que é justamente o reino de Deus que nos permite sonhar com a maravilhosa e boa vida. Então, se Jesus é o rei, ele veio, se encarnou, e a partir de sua encarnação ele inaugura este reino, e a partir de sua morte e ressurreição, ele amplia essa perspectiva, né, do reino. Ele recebe de fato e entrega para nós toda a autoridade, porque a missão que ele tinha havia sido cumprida plenamente. Agora é com a gente. Agora é com a gente. Então, o que ele mandou fazer é: digam ao mundo que o reino já chegou. Então, se nós conhecemos o evangelho, essa mensagem de que o reino chegou também já nos alcançou. Então, nós temos que agora nos apropriar dessa realidade, porque é uma realidade, não depende de mim. Ela já é uma realidade por causa de Jesus. Então eu posso ir sem estar pronto ou sem me sentir pronto. Eu posso encarar qualquer adversidade, e vou continuar sendo uma ovelha. A gente não tem que querer ser lobo, não. Inclusive, posso morrer no processo. Faz parte disso. Posso sair sem nada. Ele vai me sustentar. Posso experimentar, sim, aquilo que eu chamo de extraordinário pode virar ordinário na minha vida. Porque é Ele quem me deu autoridade. Não fui eu que te dei autoridade. Mas tudo isso por causa do reino de Deus. Então, sendo o reino de Deus uma realidade, a maravilhosa boa vida, tá aqui. Já chegou também. Já chegou. É só experimentar. Não há dificuldade. Então, o que você precisa talvez mudar é o seu olhar, a perspectiva, né? Palavras finais para eu encerrar, suas. Eu já falei minhas palavras finais. Minhas palavras finais? Facilita viver a maravilhosa e boa vida quando você se alegra naquilo que alegra o Senhor. Eu acho que eu pensaria assim. Se a gente tem que mudar a nossa perspectiva, o texto bíblico vai dizer que existe mais festa no céu quando o pecador se arrepende do que outras coisas, né? Viva buscando alegrar o Senhor com isso e você vai perceber maravilhosa e boa vida também. Você vai experimentar alegria nisso. Amém. Acho que todo o resto já foi falado. Amém. Ora para nós? Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de aprendermos contigo, aprender que o reino de Deus está aqui. E por vivermos no reino, a gente tem a possibilidade de conhecer o Senhor desse reino, conhecer nosso Pai, conhecer mais daquilo que o Senhor quer de nós. E na medida que avançamos nisso, nesse aprendizado e nessa prática, a gente compartilha e aprende mais com o Senhor e do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de forma que te agrade, nos ajuda a estendermos a mão para os nossos irmãos que talvez estejam tropeçando no caminho, talvez estejam desorientados no caminho, talvez não estejam percebendo que o reino do Senhor chegou e por isso têm vivido longe de Ti ou têm vivido perdidos mesmo, desorientados. Nos ajuda, Senhor, a mostrar a direção apontando para o reino, apontando que há vida, apontando que há esperança e que ela só é encontrada no Senhor. Muito obrigado, Pai, porque
Tudo que temos vem de Ti e sem Ti nada podemos fazer. É verdade. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe. Até a próxima, meu irmão. Até mais.